Como que acontece as reações de adição em alcadiano? Bom, eu sou o professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. A gente está falando sobre reações orgânicas. Essa é a nossa terceira aula sobre reação de adição. Vamos para a aula. Fala, turma. Vamos então para mais uma aula de reações orgânicas. Agora a gente vai falar da aula 3, adição em alcadienos. Vamos lá. Adição em alcadienos. Alcadienos, assim como os alcinos, podem sofrer reações semelhantes às dos alcenos, porém pode adicionar o dobro da quantidade de matéria do reagente. O que é alcadieno? É um hidrocarboneto que contém duas duplas, de duplas, de duas e em de duplas ligações. Então, quais são essas reações? As mesmas dos alcenos e alcinos, que são a hidrogenação catalítica, a halogenação, a adição de haletos de hidrogênio e a hidratação. Vamos ver esses casos. Bom, primeiro é importante para a gente definir quais são os tipos de alcadienos. Alcadienos, como eu falei, possuem duas duplas ligações e podem ser classificados da seguinte maneira. Os alcadienos isolados, as ligações duplas estão separadas entre si por pelo menos um átomo de carbono saturado. Então está aqui, ó. Esses são alcadienos isolados. Os alcadienos acumulados, a gente vai encontrar as duas ligações duplas seguidas. Então está aqui, ó. Um carbono vai apresentar duas ligações duplas. Alcadienos acumulados. E os alcadienos conjugados têm uma característica legal, que é o que? A ressonância. Então aqui, ó, as ligações duplas estão intercaladas por uma ligação simples. Então é assim, ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E se continuar, né, uma dupla simples, ok? Então esses são os alcadienos conjugados. Reações. Então, alcadienos isolados e acumulados sofrem os mesmos tipos de reações. Os alcadienos conjugados sofrem um tipo especial de reação de adição, a adição 1,4, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, vamos para os casos. Hidrogenação, adição de átomos de hidrogênio aos carbonos insaturados na presença de um catalisador que está em pó e aquecimento. Então, os alcadienos podem, assim como os alcinos, né, sofrer reação de adição parcial ou total. Aqui, ó, alcadieno isolado. Então, quando você quebra uma ligação dupla, tem duas, né? Quebrou uma, você vai entrar com hidrogênio, 1 mol de hidrogênio, você vai ter, então, um alcadieno se transformando num alceno. Quebrou essa dupla aqui. Agora, se você tiver 2 mols de hidrogênio, essa hidrogenação parcial, você vai ter uma hidrogenação total. Quebrando as duas, do alcadieno você gera um alcano. Entra 2 hidrogênios numa dupla, entra 2 hidrogênios na outra dupla. Vamos falar agora do alcadieno conjugado. Aqui, ó. Quebrando uma ligação dupla, ó. Hidrogenação parcial. 1 mol de hidrogênio, você tem um carbono, passa a ser saturado e a dupla. Então, o alcadieno gerando um alceno. Quando você tem 2 mols de hidrogênio, você pode quebrar as duas ligações duplas. E você forma do alcadieno um alcano da mesma forma. Ok? Halogenação. Bom, é a adição de átomos de halogênio, geralmente cloro ou bromo, a carbonos insaturados na presença de luz e aquecimento. Então, os alcadienos podem sofrer halogenação parcial ou total. Vamos ver os casos. Aqui, ó, pentadieno. Se você quebra uma ligação dupla, entra um cloro em cada átomo, quando você tem 1 mol de cloro. Halogenação parcial. Agora, a halogenação total seria o quê? Quando você quebra as duas duplas, através de 2 mols de cloro. Então, você tem a adição de cloro na primeira dupla, né, quebrada, cloro e cloro, e na segunda, cloro e cloro. Perfeito? Halogenação no alcadieno isolado. E como é que seria no alcadieno conjugado? Da mesma forma, ó, cloro entra aqui, quando você quebra uma dupla, com 1 mol de cloro. Agora, na halogenação parcial. Na halogenação total, você vai quebrar as duas, né? Então, você quebrou a primeira, ficou um cloro aqui, um cloro aqui. Quebrou a segunda, ficou um cloro aqui, um cloro aqui. Então, você tem um carbono com 2 cloros e os carbonos vizinhos com um átomo do halogênio.
Perfeito? Importante pra caramba. Então vamos já à observação. Então, quando a gente adiciona agora átomos diferentes, na hidrogenação H2, na halogenação X2. Agora, quando você adiciona grupos diferentes, HX é o H e o X, H2O é o H e o OH, a gente tem que lembrar da regra de Markovnikov e de Karash. A regra de Markovnikov diz o seguinte: o átomo de hidrogênio do HX é adicionado ao átomo de carbono da insaturação dupla ou tripla que tiver a maior quantidade de hidrogênios ligado a ele. Então, você, olha só, está aqui ó, um carbono que tem um hidrogênio e um carbono que não tem nenhum hidrogênio. Então, o H entra nesse carbono aqui, mais hidrogenado. E o halogênio, no caso, vai entrar no carbono menos hidrogenado. Agora, a regra de Karash, que é conhecida como regra anti-Markovnikov, diz o seguinte: em reações de adição de halitos de hidrogênio, na presença de um peróxido orgânico, o átomo de hidrogênio é adicionado ao carbono menos hidrogenado da insaturação. Então está aqui, ó, carbono com 2 hidrogênios, carbono com 1 hidrogênio nesse exemplo. Quando você quebra essa ligação dupla, quando você quebra a insaturação, a ligação π, o hidrogênio da água vai entrar no carbono menos hidrogenado. E o OH vai entrar no carbono mais hidrogenado. Isso acontece na presença de peróxido. Então tem que lembrar dessa observação. A diferença entre Markovnikov e Karash. Vamos aos casos. Hidrohalogenação. Adição com HX, também chamada de halogenidretos. A reação com halitos de hidrogênio, que pode ocorrer em etapas, segue a regra de Markovnikov, dando no final dialitos gêmeos, halogênio no mesmo carbono. Então está aqui, ó, pentadieno, um alcadieno isolado primeiro. Vamos à adição parcial, depois a adição total. Então, quando você quebra uma dupla, esse carbono é mais hidrogenado. Então, é aqui que vai entrar o hidrogênio. E o cloro entra no outro carbono. 1 mol de HCl. Agora, quando você coloca 2 mols, aqui ó, vai quebrar as duas duplas. Quando você quebra 1 mol, esse é mais hidrogenado. Calma aí, perdão. Esse é mais hidrogenado. Então, o hidrogênio entra aqui e o cloro entra aqui. Quando você quebra a outra dupla, o hidrogênio entra aqui, né? Carbono mais hidrogenado e o cloro na outra. Esse composto foi formado. Alcadieno isolado. Alcadieno conjugado. Quando você quebra uma, através de uma ligação π, através de 1 mol de HCl, o hidrogênio, o carbono mais hidrogenado, esse aqui, tem um H. Então, o H vai entrar aqui no carbono mais hidrogenado e o cloro no outro. Certo? Agora, quando você quebra as duas ligações duplas, ó, você já tem essa adição aqui, HCl. Quando você quebra a primeira dupla, esse carbono passa a ser mais hidrogenado, então o hidrogênio entra aqui e o cloro vai entrar no carbono vizinho, com a quebra da segunda ligação π. Perfeito? Carbono mais hidrogenado recebe hidrogênio. O menos hidrogenado recebe o halogênio. Perfeito? Então vamos continuar. Hidratação. Adição de água catalisada por ácido, seguindo a regra de Markovnikov. O hidrogênio da água se liga ao carbono mais hidrogenado e a hidroxila se liga ao carbono da dupla menos hidrogenado. Então vamos lá aos casos. Alcadieno isolado. Bom, vamos lá. Através da entrada de 1 mol de água, o que a gente tem? Carbono mais hidrogenado, esse aqui. Então, quando você quebra essa ligação π, o H entra aqui. E o OH entra no outro carbono. Perfeito? Gera esse composto aqui. O carbono 1 é o mais hidrogenado, recebe hidrogênio. Bom, quando você quebra duas ligações π, o que acontece? Esse carbono é mais hidrogenado. Certo? Então, quando você quebra essa ligação π, o hidrogênio entra aqui. E o OH entra no outro carbono. No segundo carbono aqui, OH. Beleza? Então, sempre o carbono mais hidrogenado vai receber o hidrogênio. Agora, se tiver peróxido nessa jogada aí, você sabe que a adição é inversa, né? Na presença de peróxido, segue a regra de Karash. O carbono menos hidrogenado recebe. Sem peróxido, regra de Markovnikov. O carbono mais hidrogenado recebe o hidrogênio. Perfeito? Bom, tá aqui, ó.
Alcadieno conjugado, como é que acontece isso? Ó, você quebra uma ligação π, está aqui o carbono mais hidrogenado, recebe o hidrogênio. E o outro carbono recebe o OH. Perfeito? Essa é a hidratação parcial. Agora, como é que seria a total? Você vai ter esse composto aqui. Agora, esse carbono é mais hidrogenado. Então, esse aqui, quando você quebra a ligação π, tem que receber o H. E o outro carbono, que já tem o OH, recebe outro OH. Esse aqui é um diol, certo? Tem dois grupos OH. Esse composto é instável. E ele sofre decomposição. Então, esse diol aqui, ele se transforma numa cetona. Ok? Tem que estar atento para isso. Então, quando você tem dois grupos OH no mesmo carbono, ele sofre decomposição. Perfeito? Bom. Agora vamos falar então da adição nos alcadienos conjugados. Você lembra que eu falei que sofre uma adição especial? O que é isso aí? As reações de adição para os alcadienos conjugados possuem uma particularidade devido à ressonância que estes compostos podem sofrer. Podem se dar de duas maneiras, adição 1,2 e adição 1,4. Então essa adição 1,4 aqui, ela é muito cobrada nos concursos, nos vestibulares. Qual é a diferença? A adição 1,2 ela ocorre em baixas temperaturas e a adição 1,4 ocorre em altas temperaturas, vamos lembrar disso. Então olha só, a 1,2 é a mais comum. Você quebra uma ligação π e o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e o bromo no carbono menos hidrogenado. Ponto, acabou. E você tem a outra insaturação. Agora a adição 4 é o seguinte, você tem a quebra das duas ligações π. E o hidrogênio entra numa extremidade e o bromo na outra extremidade. E os carbonos do meio, eles formam a ligação dupla. Essa adição aqui é chamada de 1,4 porque são os carbonos da extremidade. Essa aqui é chamada de 1,2 porque é um ligado ao outro. Tá certo? Adição 4, carbono 1, carbono 4. Adição 2, carbono 1, carbono 2. Bom, vamos aos exemplos. Aqui, ó, a hidrohalogenação, adição 1,2. Adição considerada normal. É processada a baixas temperaturas, menos 60 graus Celsius. A adição ocorre nos dois átomos de carbono que estão realizando a mesma ligação dupla. Carbono 1 e 2, por exemplo, aqui, carbono 1 e 2. Obedece à regra de Markovnikov. A regra de Marquinhos diz o que para a gente? Que o carbono mais hidrogenado recebe o hidrogênio. E o carbono menos hidrogenado vai receber, nesse caso, o halogênio, o bromo. Perfeito? Quebrou essa ligação dupla. O H entrou aqui no carbono 1 e BR entrou no carbono 2. Bem simples, né? E a adição especial que eu falei para vocês, a adição 4. O que acontece aqui? Nesse caso, a reação se processa a altas temperaturas. Um dos elétrons, compartilhados na ligação π de cada um dos carbonos das duplas, passam a ser compartilhados com o substituinte. E os outros formam a nova ligação dupla entre os carbonos do meio, certo? O 2 e o 3. Então, tá aqui, ó, quando você quebra essas duas, o que você vai ter? O hidrogênio entra num carbono e o bromo entra no outro carbono da extremidade. Adição 1, 4. E aqui quebrou a dupla. Então, esse carbono ficou instável, com 3 ligações, é um radical, e o outro também virou um radical, né, com um carbono, com um elétron. Então, aqui você forma a ligação dupla. De novo. Tá certo? Então, essa é a adição 1, 4. Você tem a adição dos carbonos 1 e 4, e no meio aqui, entre o 2 e 3, você forma uma ligação dupla. Perfeito? Essa ligação aqui é muito cobrada no vestibular. Preste atenção para ela. Beleza? Bom, a hidratação. Adição 1,2. Tá aqui, ó, formando um álcool insaturado em baixas temperaturas. Está aqui, ó, quebrou uma dupla. Adição 1 e 2. H entra no hidrogênio, no carbono mais hidrogenado, o H no outro. Adição 4, em altas temperaturas, o que você vai ter? Quando você tem a quebra das duas ligações π, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. O OH entra no carbono menos hidrogenado e você tem a ligação da dupla entre o carbono 2 e 3. Adição 1, 4. Perfeito? Bom, então a gente está finalizando a aula da adição em alcadienos. E aí, gostou dessa aula?
Bom, então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, assiste as outras aulas. Até uma próxima. Tchau, tchau.